conversando com os irmãos da Venezuela, surgiu uma coisa interessante, que eles diziam assim: no início, o líder, ele tinha o apoio popular, as pessoas votaram nele. Depois ele se tornou um ditador. E as pessoas iam obedecendo, pelo princípio da obediência. Chegou num momento em que, como não tinha o exemplo, as pessoas então perdiam a referência, uma grande maioria. Mas como que eles, líderes, trabalharam no interior do movimento, por exemplo? Dizer o seguinte: não importa que esse líder perdeu a estribeira, perdeu o controle de si. Nós conseguimos entender o que é correto, o princípio, o que é correto, o exemplo, a autoridade. Sabemos que ele não tem autoridade, mas ele tem o poder. Então, ok. Mas isso não chegou assim a interferir a ponto de impossibilitar que eles compreendam o que é o correto e façam o correto, independente desse líder maluco que eles têm. Entende? Não é para muitos isso, é para poucos. Mas me ajudou a entender o seguinte: eu transportei isso para as empresas. Porque eu vou em muitas empresas onde, lamentavelmente, os líderes que me contratam e me trazem, eles muitas vezes não entendem que o meu trabalho tem que ser top-down, de cima para baixo, né? Então, você tem que comprar essa ideia, se esforçar em fazer, em vender, em ser, para você poder ser o exemplo, tá? Nem sempre isso acontece. Então, quando isso não acontece, mas você consegue fazer assim: olha, gente, vocês viram que o correto não é isso, ele deveria ser exemplo. Mas talvez ele não tenha maturidade para isso, falando de um líder, né? Então, vamos nós fazermos. O que é o correto, não é isso? Então, entende? Então eu vou fazer o correto não porque o outro fez, eu tenho o exemplo. Porque independente do contexto em que eu estou, eu entendo que isso é o correto. E eu vou fazer isso. Entende? Eu estou agindo por escolha, por decisão, né? Então, em todas as empresas isso acontece. Talvez você não consiga ser exemplo de tudo para a sua equipe, mas temos que trabalhar neles a maturidade para eles enxergarem aquilo que você é exemplo e o que você não é. Eles olham, mas isso não é o certo a fazer. O que é o certo é isso. Então, mesmo que ela não dê exemplo, mas a gente vai fazer isso porque isso é o correto.